Queridos, pode sentar, podeis assentar por um momento. Que alegria poder estar aqui. Essa data não estava na minha agenda, mas estava na agenda de Deus. Amém? Nós não poderíamos estar aqui agora, nós éramos para estar aqui só em maio. Isso na nossa agenda, mas na agenda de Deus, Deus quis que nós viéssemos agora. Porque nós tivemos recente no retiro de carnaval e só voltaríamos em maio. Quantos estiveram no retiro de carnaval aqui? Foi uma bênção, né, irmãos? Glória a Deus. E nós estamos em processo de documentação lá nos Estados Unidos. Então a gente não ia poder sair do país em maio. Então tudo que a gente tinha que resolver agora, nesse iniciozinho do mês de abril. Então nós viemos para cá e foi assim algo tremendo, porque eu falei, poxa, eu vou poder estar no aniversário de 50 anos do meu irmão. Que alegria! Nessa semana de festa. É uma semana de festa, irmãos. Amém? Afinal de contas, não é todo dia que a gente completa 50 anos, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor pelos 50 anos do anjo da igreja, pastor Luciano, que tem feito um trabalho poderoso, que tem sido referência para muitos pastores em muitos lugares. Amém, queridos? Vocês estão de parabéns pelo pastor de vocês, porque é um homem de Deus, é um homem que trabalha, que labuta na obra do Senhor dia e noite, pensa a obra de Deus, respira a obra de Deus, o tempo todo trabalhando em prol do reino, em prol do rebanho, e está sempre disposto a estar servindo a noiva do Senhor. E nós somos gratos a Deus pela vida do pastor Luciano, que tem sido uma inspiração. Ele falou aqui que eu ganhei, que eu discipulei, mas na verdade quem aprende hoje com ele sou eu, viu, irmãos? Eu aprendo muito com ele, ele nos ensina muito. Nós sabemos que o Luciano veio da eclésia lá da região dos Lagos para começar o trabalho aqui. E hoje o pastor Luciano faz um trabalho lindo, irmãos, que está nos ensinando muito em Arraial do Cabo e em Cabo Frio também. Amém? E tem sido uma bênção para as nossas vidas. Então, vira para o irmão que está ao seu lado e fala, você tem um pastor abençoado. Amém? Você tem um pastor abençoado. E é um privilégio ser pastoreado pelo pastor Luciano. Amém? Só quem gosta da glória a Deus. O glória a Deus foi bom. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela vida do pastor Luciano, meu irmão, para a glória de Jesus. Queridos, abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. E a semana de aniversário. Domingo é o aniversário dele, aí na outra segunda é o aniversário do meu pai. Eu vou estar aqui ainda para estar também no aniversário do meu pai. Eu vinha com o propósito de estar no aniversário da minha mãe, mas Deus quis que eu viesse para o aniversário do meu irmão e do meu pai. Então, glória a Deus por isso, amém? Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 e 56. Aleluia. Você achou da glória? Diz assim, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Feche teus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, fala conosco. Pai, nós precisamos nessa noite ouvir a sua voz. Espírito Santo, a tua palavra diz que onde o Senhor está, ali há liberdade. E o Senhor tem liberdade nessa noite para ministrar, para operar, para derramar da tua graça, da tua unção, do teu poder. Fica à vontade no nosso meio. Hoje é quinta-feira, é quinta do avivamento. E nós queremos te convidar, Espírito Santo. Toma o principal lugar no nosso meio. Abençoa o teu povo. Cada vida que adentrou por essas portas, que o Senhor venha se manifestar, que o Senhor venha se revelar, que o Senhor venha tocar
cada vida nessa noite, meu Deus, em especial aonde houver um irmão, uma irmã, que está com o coração sedento pela Tua palavra, para ouvir a Sua voz e para ser tocado pelo Senhor, que o Senhor venha atender essa necessidade nessa noite, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha sarar, transformar, que o Senhor venha salvar nessa noite, para a honra e glória do Teu santo nome. Fala conosco nessa noite através da Tua palavra. Nós precisamos nessa noite ouvir a Sua voz, e nós oramos e entregamos tudo nas Tuas mãos, no Teu controle, e nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um glória a Deus? Queridos, essa semana eu tive uma experiência muito linda com o Espírito Santo. E eu hoje lá na mesa com o pastor Luciano, Clarinho estava lá também, minha família, eu pude compartilhar. Eu vou falar aqui hoje sobre esse tema, uma outra face do avivamento. Eu quero falar do avivamento numa outra perspectiva, segundo a perspectiva de Estevão, que foi esse jovem, esse homem cheio do Espírito Santo, cheio de poder, cheio de coragem, cheio de unção, porque ele tinha um estilo de vida de andar numa atmosfera espiritual muito poderosa. Estevão andava na terra, mas a perspectiva de Estevão era o céu. Ele via o céu. Eu quero aqui já declarar que nessa noite eu estou vendo os céus abertos sobre este lugar. Amém? Eu estou vendo os céus abertos neste lugar, e como Estevão olhou para o céu e viu os céus abertos e viu Jesus Cristo, meus irmãos, eu vejo os céus abertos e vejo Jesus trabalhando, operando poderosamente neste lugar. E eu cheguei aqui, eu vi muitas luzes brilhando, eu falei, meu Deus, que coisa linda essa iluminação. E o Espírito Santo foi de forma profética e me entregou algo. Sabe, querido, eu quero declarar, eu quero profetizar. É um tempo de clareza para a sua vida espiritual. É um tempo de você ver as coisas com nitidez. É um tempo de você ver as coisas bem claras diante de você. E o Espírito Santo ministrou isso ao meu coração. Eu já estou entregando aqui o que o Senhor falou ao meu coração para falar para a igreja. É um tempo de clareza espiritual, onde você vai ver as coisas com nitidez, com discernimento espiritual, e vai entender o que Deus está fazendo na sua vida em nome de Jesus. Amém? Então, meus irmãos, eu estava sentado na mesa e falei para o pastor Luciano a experiência que eu tive essa semana. Terça-feira, eu estava no meu devocional pedindo uma palavra para entregar para vocês aqui hoje. Falei, Senhor, eu quero uma palavra do Senhor para o coração da igreja. Eu sei que é quinta-feira do avivamento. Irmãos, eu sou formado no seminário pentecostal. E a gente é seduzido a querer, num culto de avivamento, vir aqui e trazer um sermão que vai botar fogo, poder. Enfim, irmão, um sermão que vai fazer você pular dessa cadeira. Mas antes da gente pensar nisso, a gente tem que pensar com responsabilidade, e o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, e a gente entende que a igreja precisa de alimento. Que a igreja precisa de uma palavra que vem do coração de Deus, de uma rema. Que a igreja precisa, sabe, de algo que vá alimentá-la, de algo que vai mexer com ela, de algo que vai mover o seu coração. Porque a minha proposta aqui, através dessa palavra, é que você saia daqui mexido e que você pense nessa palavra o final de semana inteiro. Que essa palavra fique mexendo com você e que ela produza mudança, que ela produza transformação na sua vida. Porque se a gente trouxer uma palavra aqui de avivamento, vai ser uma bênção, vai. A gente vai trazer um texto aqui, vai falar da obra de Deus, dos avivamentos, do derramamento do Espírito Santo, da unção, do poder. Você vai pular, você vai gritar, você vai dar glória a Deus. Mas, querido, se isso não produzir uma mudança na sua vida, só foi um espetáculo. Então, a minha preocupação como pastor é que a palavra que a gente vai trazer, que ela venha produzir transformação, mudança. Então, o nosso desejo é de ir lá na fonte. Eu fui lá na fonte. Falei, Senhor, me dá uma palavra para aquelas pessoas que vão estar lá. Irmãos, eu estava na minha casa, lá nos Estados Unidos, no meu quarto, orando ao Senhor. Eu falei, eu não sei quem vai estar lá, mas o Senhor sabe quem vai estar lá.
E foi na terça-feira agora que eu orava. E se você está aqui, você já estava debaixo da oração que eu estava fazendo no meu quarto na terça-feira. E se você está aqui, essa palavra que eu vou ministrar é porque você precisa ouvir essa palavra. É porque você precisa ser ministrado por ela, porque eu pedi ao Senhor uma palavra para o seu coração nessa noite. E aí o Senhor falou assim para mim, coisa estranha, o Senhor falou, coloca um louvor aí para você. E é lindo demais você estar no seu período de devocional, você botar um louvor para adorar, você botar um louvor para, sabe, querido, se conectar, porque através da adoração, você intensifica a busca, o quebrantamento aumenta, e aí você, sabe, se derrama, e os céus se abrem. Quem está entendendo? Irmãos, eu estou pregando aqui, mas eu quero dizer uma coisa para você, os céus estão abertos sobre este lugar. O acesso está direto, viu, irmão? Eu quero declarar que tudo aquilo que você veio colocar diante de Deus, que você está orando, que você está buscando, você não vai sair daqui hoje sem a sua resposta de Deus. E você não vai sair daqui hoje sem aquilo que você buscou. Eu venho buscar aqui hoje, em nome de Jesus. Coloquei o meu louvor e o Senhor falou assim, coloca aquele louvor esperança. E eu sei bem qual é o louvor Esperança. O Esperança do Ministério Diante do Trono de 2004. Porque 2004 foi um ano da minha vida que o diabo falou assim, acabou para você. Não tem mais jeito para você. Eu me lembro que eu estava sozinho no meu apartamento, em Rio das Ostras. Eu deitei na sala e eu só chorava, ouvindo o louvor Esperança. E na terça-feira, quando eu coloquei o louvor Esperança, do Ministério Diante do Trono, eu comecei a ser tocado pelo Senhor, comecei a ser tocado, e o Senhor me transportou para 2004, 2005, final de 2004 para 2005. O Senhor me transportou para lá, para aquela sala, e me lembrou que o diabo, naquele dia, se apresentou me afrontando, dizendo para mim que a minha vida e o meu ministério havia acabado, que não tinha mais jeito para mim. Eu lembro que eu chorava muito, eu lamentava muito, eu chorava. Mas eu lembro que naquela noite, naquela sala, o Espírito Santo falou comigo assim, ei, eu é que tenho a palavra final. O diabo está tentando colocar um ponto final, mas eu sou o Senhor, que faço a vírgula, continuo a história e viro a página e escrevo uma nova história na sua vida. O Senhor falou isso comigo lá em 2004, 2005. E esse louvor marcou muito a minha vida, esse louvor Esperança. Marcou demais, porque foi um momento de busca, de adoração, de quebrantamento. E aí eu estou lá no meu quarto ouvindo o louvor Esperança, e o Espírito Santo falou assim, estou te levando lá naquela sala lá de 2005, você ouvindo o louvor. Aí Deus me mostrou. Aí de 2005 para cá, Deus me mostrou a trajetória que Ele fez na minha vida. E aí o Senhor me mostrou, olha que coisa, o cântico espiritual que te consolava em 2005, o ministério que te consolou em 2005, a pessoa que cantou esse louvor em 2005, hoje eu te coloquei do lado dela. Te coloquei do lado dela e do marido dela, para você estar servindo com eles. Eu falo, meu Deus. Olha que coisa que Deus faz, como que Deus nos surpreende. E ali eu tive o meu momento de quebrantamento de novo com Deus no meu quarto na terça-feira. E aí Deus me mostrou tudo o que eu passei, e aqui agora eu quero entrar na palavra, porque não foi fácil chegar até aqui. Como também não foi fácil para Estevão, não foi simples para Estevão, foi muito difícil. E a palavra diz, em Atos 6:8, só para contextualizar um pouquinho, que Estevão não era um jovem comum. Estevão era um homem, 6:8 Atos, cheio de fé, cheio de coragem, cheio de poder e cheio do Espírito Santo. Meu Deus! Estevão era um jovem cheio de fé. E a fé de Estevão fazia ele ter coragem e ousadia, porque é isso que a fé faz com os homens de Deus. O
Quem tem fé tem coragem, quem tem fé tem ousadia. E quem é cheio do Espírito Santo é um desbravador, não tem medo de nada. Porque vive para o Senhor. E Estevão era um homem desse. E querido, para você viver o avivamento de Deus, numa outra perspectiva, como a perspectiva de Estevão, porque Estevão era um homem cheio de fé, cheio de coragem, cheio de poder, cheio do Espírito Santo, mas pregou num tempo muito difícil, viveu num tempo muito difícil. Ou seja, os ouvintes de Estevão não eram aqueles que ele pregava e davam glória a Deus. Os ouvintes de Estevão não eram aqueles que ouviam o que eles estavam pregando e se alegravam, muito pelo contrário, se enfureciam. Então o avivamento na vida de Estevão teve uma outra perspectiva, uma outra face do avivamento na vida de Estevão. E eu também vivi um pouquinho disso na minha caminhada. Claro que eu não estou querendo comparar, mas eu quero trazer para você um entendimento do que Estevão viveu como um homem cheio de fé, cheio de coragem, cheio de poder e cheio do Espírito Santo. Algumas coisas, algumas peculiaridades interessantes sobre Estevão que eu quero pensar com vocês aqui nessa noite também. Antes de morrer, Estevão faz uma das mais avivadas pregações. Ele prega o que todos aqueles naquele momento precisavam ouvir. Eram doutores da lei, eram homens religiosos, pessoas religiosas. Mas olha, Estevão faz um sermão, ele vem desde Abraão, desde o patriarca Abraão, ele vai viajando na Bíblia. Se você pegar o capítulo 7 todinho, contextualizar o capítulo 6, o final do 6, e entrar no capítulo 7, até aqui o versículo 55, você vai ver que ele chega de Abraão, ele vai até Jesus crucificado. Que sermão poderoso que Estevão prega. E você sabe qual era a mensagem crucial, central de Estevão, onde ele queria chegar com a mensagem? A mensagem era sobre Jesus. E é essa que deve ser a nossa mensagem central, Jesus. Nós devemos falar o tempo todo sobre Jesus. Estevão trouxe desde Abraão até Jesus, mas numa visão cristocêntrica. Ele queria trazer Jesus para o centro. Então ele contextualizou mediante ao público que estava ali ouvindo Estevão pregando. Mas a mensagem era sobre Jesus, e pregar sobre Jesus é maravilhoso. E a palavra é Jesus. E avivamento é Jesus. Avivamento é Jesus, irmãos. Avivamento é ter uma vida com Jesus, é ter uma vida completamente devotada, entregue e vivida com Jesus. Isso é um avivamento. O pastor Luciano no caminho estava falando comigo, olha quantas pessoas vindo do trabalho, e as pessoas vão para a igreja. Eu falei, pastor Luciano, eu me lembro que eu também trabalhava o dia inteiro, e a melhor hora do dia para mim era a hora do culto. Ainda que eu estivesse cansado ou não, mas para mim a melhor hora era a hora do culto, porque isso é avivamento, é ter Jesus como estilo de vida, meu irmão, é você ter o Evangelho como estilo de vida para você, e viver isso intensamente, e se alegrar verdadeiramente nos dias de culto da tua igreja, e diariamente você viver uma vida com Jesus. Esse avivamento, e avivamento começa onde? No altar da igreja, nas plataformas, nas grandes pregações, nos grandes lugares? Não, o avivamento começa lá no seu quarto em secreto, quando você está quebrantado com Deus lá. E avivamento sempre começa através de uma vida de arrependimento. E a mensagem de Estevão era sobre Jesus. Outra peculiaridade sobre Estevão: Estevão foi o primeiro mártir da igreja, foi o primeiro a morrer por amor a Jesus. Ele foi o primeiro, querido, na geração dele ele foi o primeiro. Então deixa eu dizer uma coisa aqui para você, não importa o que você faça para Jesus, mas seja o primeiro a fazer.
A gente espera muito pelos outros. Querido, Deus está falando aqui comigo. Seja o primeiro a fazer algo para o Senhor. Seja o primeiro a realizar algo para o Senhor. Seja o primeiro a dar o primeiro passo. Seja o primeiro a ter uma atitude. Seja o primeiro a falar. Seja o primeiro a orar. Seja o primeiro a fazer. Seja o primeiro a chegar. Seja o primeiro a cantar. Seja o primeiro a orar. Seja o primeiro a pregar. Seja o primeiro a chegar lá na sua célula. Seja o primeiro. Porque se nós tivermos o pensamento de sermos o primeiro, as coisas mudam. Eu creio num avivamento onde ele é coletivo, onde ele se estende a todos, onde ele se estende a toda a igreja. E eu sei que essa igreja aqui está muito avivada, porque não é normal, num culto de uma quinta-feira numa igreja no Brasil, a igreja está tão cheia como ela está aqui. Isso é avivamento. Isso é o céu aberto. Isso é o seu coração queimando para receber a palavra. Isso é um estilo de vida. Eu fui trabalhar hoje, eu estou cansado, o dia talvez não foi nem bom para você, mas você não abre mão de estar na casa do Senhor e receber uma palavra. Talvez você até sofreu uma afronta lá no teu trabalho, mas você está aqui hoje para receber uma palavra de Deus, porque você sabe que quem cuida de você é o Senhor. Ei, Estevão estava sofrendo afronta, mas o céu estava aberto. Ei, Estevão estava sofrendo afronta e tinha uma oposição muito grande contra ele, mas Jesus estava lá com o céu aberto, ó, e ele estava vendo Jesus. Não importa o que você está sofrendo, não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando, não importa as adversidades, as tempestades, os vales, os desertos, o que importa é que o céu está aberto e Jesus continua reinando. Continua reinando, e ele continua no governo, ele continua no controle da sua vida. Tudo isso que aconteceu com Estevão, Jesus estava no controle. Então, Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Agora, nós lemos aqui que ele estava pregando com autoridade. E essa autoridade que Estevão recebeu foi do Espírito Santo, através da sua fé e da sua coragem. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que todos aqueles que buscam a Deus creiam que Ele é Deus e que Ele é galardoador dos seus. E nós precisamos chegar confiadamente ao trono da graça de Deus, com fé, exercitando a nossa fé. Pastor, eu tenho passado por tantas coisas que eu tenho me arrastado. Meu irmão, você se arrasta, mas não para. Você vai engateando, vai se arrastando, vai rolando, mas você não para. Porque enquanto você estiver se movendo, Deus vai derramando graça sobre a sua vida. Não para, não para. Em nome de Jesus. Estevão pregava com autoridade. E essa autoridade, ela vinha de Deus. Ela vinha do Senhor, era o Espírito Santo. Porque ele era um homem cheio de fé, de coragem, de poder. E essa autoridade, quem dava para ele, era o Espírito Santo. É claro que Estevão era um homem conhecedor da palavra. Ele prega de Abraão até Jesus crucificado. Então ele era conhecedor da palavra. Quem é conhecedor da palavra tem autoridade. Quem lê a palavra é conhecedor da palavra, tem autoridade para falar sobre a palavra, porque ele vive a palavra. Estevão vivia a palavra de Deus. O estilo de vida de Estevão era a palavra de Deus. Ele vivia a palavra de Deus. E as pessoas se impressionavam com o modo, com o estilo de vida de Estevão. E sabiam que ele era diferente. Então ele foi o primeiro, ele pregava com autoridade e Estevão sempre estava vendo o céu aberto. Ei, querido, quem tem essa conexão com o Espírito Santo, quem tem uma vida de fé e quem tem uma vida cheia do Espírito Santo, o céu está sempre aberto. O acesso está livre. Pessoas como Estevão são transformadoras de atmosfera. Aonde elas chegam, a atmosfera do lugar muda, porque elas chegaram. Mas não chegaram sozinhas. Elas chegaram cheias do Espírito Santo. Quando você chega num lugar que você é cheio do Espírito Santo, a atmosfera do lugar muda.
o lugar muda, o ambiente muda. Estevão era esse jovem, cheio do Espírito Santo, transformador de atmosfera, céu aberto, autoridade, poder, pregava na unção, coragem, um sermão tremendo, maravilhoso. Os ouvintes opositores, os ouvintes religiosos, os ouvintes rangendo os dentes, mas ele estava ali pregando. Ou seja, o que eu aprendo com isso? Não importa quem está ouvindo, importa que eu estou pregando com autoridade, e estou pregando com a minha vida, e estou pregando aquilo que Deus fez e está fazendo. E aí, queridos, Estevão foi apedrejado e morreu, e a morte de Estevão, ela foi um divisor de águas para a igreja de Jerusalém. Após a morte de Estevão, quando eles pensaram, os algozes de Estevão pensaram que agora os crentes iam ficar com medo e iam parar, meus irmãos, aí que a igreja começou a crescer. Porque crente é assim, quanto mais você bate, mais ele cresce. Quanto mais você persegue, mais ele multiplica. Crente é assim, irmão. Vai explicar, isso é coisa de Deus. Crente é mistério, crente é coisa de Deus. Você persegue, ele cresce. Você bate, ele cresce. Você fala dele, ele prega, ele multiplica. Deus é assim, irmãos. E não foi diferente. A igreja se espalhou e cresceu por causa da morte de Estevão. Porque não dá para parar aquilo que Deus começou. Como Balaão mesmo disse, não dá para amaldiçoar quem Deus abençoou, e não dá para parar aquilo que Deus começou, de maneira nenhuma. Mataram Estevão. A igreja de Jerusalém, querido, fugiu, mas ela fugiu pregando o evangelho, se escondia, se reunia nos lares, se reunia nas casas, pregavam a palavra, Deus se manifestava com sinais, maravilhas, prodígios no meio do povo, e Deus ia acrescentando as almas que deveriam ser salvas, porque eles tinham tudo em comum, eram homens e mulheres de Deus, que decidiram firmemente servir ao Senhor Jesus, em verdade, na vida, anunciando o evangelho, pregando a palavra, anunciando Jesus ressurreto, que venceu a morte, que venceu o inferno, que ao terceiro dia ressuscitou, que andou 40 dias com os discípulos, que foi assunto aos céus, que hoje está à destra de Deus, como Estevão viu, e prometeu voltar para buscar a sua igreja. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Esse Jesus, que Estevão pregou e morreu por ele, e através da sua morte, a igreja se espalhou e cresceu. A Bíblia vai dizer, no capítulo 8, versículo 1, que depois que mataram Estevão a pedradas, ele morreu a pedradas, pegaram as suas roupas e lançaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Aleluia. Ô glória, o Espírito Santo está me dando um rolo aqui. Pegaram as vestes de Estevão e jogaram aos pés de Saulo. Saulo estava achando que estava pegando a roupa do morto, mas o Senhor estava fazendo uma transferência de vestimenta. Ô glória! Ô glória! No capítulo 8, lançaram as roupas de Estevão nos pés de Saulo. No capítulo 9, por causa da perseguição, porque a igreja começou a fugir, aí Saulo falou, não tem ninguém em Jerusalém mais para eu matar e perseguir, porque matamos Estevão, fugiu todo mundo. Então vamos fazer o seguinte, Paulo foi lá e pediu às autoridades de Israel para dar carta, para ele perseguir os crentes. E aí no capítulo 9, no caminho para Damasco, ele foi perseguir os crentes. Aí ele viu uma luz. E luz traz o quê? Clareza. Só que Saulo era muito religioso para ter clareza logo de primeira. Jesus, mistério, hein? Tem gente que vai ter clareza imediatamente, mas tem gente que é muito religioso e às vezes precisa primeiro perder a visão do que tinha para receber a visão do que Deus quer fazer. Olha isso. Saulo ficou cego. Saulo viu a luz, ouviu a palavra, a voz de Jesus.
E ele pergunta: quem és, Senhor? Ele falou: eu sou Jesus a quem você persegue. E ficou cego. Vai lá, entre em Damasco, na rua direita, tem um homem chamado Ananias, ele vai orar por você. E a Bíblia diz que quando Saulo, em Atos 9, entra lá na casa de Ananias, que Ananias ora por ele, a Bíblia diz que as escamas dos olhos de Saulo caem. Ou seja, a cegueira da religiosidade, ela cai. E agora ele começa a ver o Evangelho numa nova perspectiva. Ele começa a ver uma outra face do avivamento, de uma vida com Deus, de uma vida com Jesus, de uma vida na presença do Senhor. Ele começa um processo de Deus, de avivamento na vida dele. Porque avivamento é mudança de atitude, é transformação de vida. Avivamento não é vida de argumento, avivamento é vida de arrependimento. Tem muita gente que tem muito argumento para pouco arrependimento. Avivamento é vida de arrependimento, irmãos. É vida de quebrantamento, é vida de entrega, de busca, é um estilo de vida na presença do Senhor e viver verdadeiramente, intensamente para Jesus. E a sua vida falar muito mais, como diz Santo Agostinho, você pregar com a sua vida do que com as suas palavras. Como aquela sunamita viu o homem de Deus, falou: tenho visto que aquele homem que está ali era um homem de Deus. Por quê? Porque ele pregava mais com a vida do que com as palavras. O que o Santo Agostinho disse? Prega o Evangelho. Se preciso for, use as palavras. Ou seja, prega com a sua vida. Prega com o seu estilo de vida. Se nós estamos aqui ministrando sobre avivamento, tem uma vida de avivamento, de transformação diária. Quem tem uma vida no avivamento exala a presença de Deus. Quem tem a vida de Deus avivada, querido, atrai as pessoas para Jesus. E eu te pergunto, você atrai ou você repele as pessoas? Porque se você repele, você precisa mergulhar, meu irmão, na unção do Senhor para ter uma vida de avivamento. Descer a casa do oleiro. Quebra esse vaso, faz ele de novo, Senhor. Eu quero ser uma pessoa avivada, eu quero ser uma pessoa cheia da tua unção. Mas quando a gente fala de avivamento, o Espírito Santo está falando comigo, que eu vou largar até o sermão ali. Irmãos, o Espírito Santo está falando comigo. Quando a gente fala de avivamento, o que a gente pensa? Como Estevão, poder, unção, óleo, batismo no Espírito Santo, língua estranha, profecias. A gente pensa essas coisas, amém? Pensa ou não pensa? Mas avivamento é transformação de vida. Avivamento é mudança no nosso caráter. Avivamento é comprar e pagar. Avivamento é falar e cumprir. Avivamento é marcar e não faltar. A gente às vezes é ótimo, excelente para ter reverência na igreja, mas às vezes somos irreverentes lá fora. Reverência é honrar o Evangelho, reverência é honrar o nome e o Espírito Santo que nós carregamos, a presença do Senhor que nós carregamos. Isso é avivamento. E as pessoas veem, vai ali um homem de Deus, vai ali uma mulher de Deus, vai ali uma pessoa que foi transformada, uma pessoa que foi mudada pelo poder do Evangelho, uma pessoa que realmente recebeu um avivamento. Fumava, parou de fumar, bebia, parou de beber, xingava, parou de xingar, prostituía, parou de prostituir. Avivamento. Foi salvo, se arrependeu dos pecados e recebeu a salvação. E agora tem uma vida transformada pelo poder de Deus, aonde todos aqueles que viam ele antes, agora vê que ele foi mudado e transformado pelo poder de Deus. Foi um avivamento. Foi um avivamento. Então vamos lá, queridos. Saulo se converte a caminho da perseguição. Outra coisa que acontecia, diariamente as almas iam sendo salvas. Quanto mais perseguição, mais almas eram salvas. Em tempos de perseguição, Deus também derrama unção. E o avivamento vem. Amém? E queridos, o Senhor tem falado isso ao meu coração. Nós estamos para viver
um dos piores tempos da história da igreja aqui na Terra. Um dos piores momentos. Se você, como igreja, não orar, não interceder, essa perseguição, ela vai ser real nos nossos dias, na minha vida e na sua vida. Eu não estou falando de perseguir a instituição, a eclésia, não. Eu estou falando de perseguir você que é crente. Perseguir você que é cristão. De arrancar os seus direitos de vir numa quinta-feira para um lugar como esse e cultuar o seu Deus. E será uma perseguição acirrada. E aí nós vamos ver quem realmente recebeu avivamento e quem não recebeu avivamento. Aí a gente vai ver quem é o crente ideal e o crente real. Ô Glória, estava ouvindo o manto com o pastor Luciano hoje, eu peguei esse negócio. Virou a chave aqui. Quem está entendendo ideal e real aí? Ô Glória, maravilha. Então vamos lá, irmãos. Eu só tenho 9 minutos mesmo? Vamos que vamos. Então, queridos, Deus me deu esse tema. Agora, olha o que aconteceu com Estevão. Primeiro ponto aqui que eu quero falar com vocês. Estevão pregou para quem não queria ouvir ele. Não tem coisa pior do que você pregar para quem não quer te ouvir. Eu sei o que é isso. Porque na minha casa, nos primeiros 4 anos, parece que eu pregava e ninguém me ouvia. Até de louco me chamaram. Até de fanático me chamaram. Chamou de louco. E magoou. Falei, cara... Não, mas ele não falou, você é louquinho, não. Ele falou, você é louco. Fanático. Você vai abrir a Bíblia aqui agora? Falei, vou abrir minha Bíblia aqui. Vou abrir. E não deixei de abrir. Abri. Incomodei. Estava bebendo. Perdeu a vontade na hora. Estava bebendo uma água amarga e eu estava bebendo uma água doce. Essa era a diferença. 4 anos pelejando para se converter ali, ó. Mas quando o Espírito Santo entrou, foi um avivamento. Amém? Não tem coisa pior do que pregar para quem não quer te ouvir. Olha, versículo 57 diz que eles taparam os ouvidos. Ei, irmão, você está pregando? Tem gente que está tapando os ouvidos? Não importa, continua pregando. Não importa, ai, pastor, lá na minha casa só Jesus. Ei, meu irmão, ainda bem que é só Jesus, porque se fosse depender de você, não ia ter mudança. Ainda bem que só depende dele. Então continua orando, continua sendo sal, continua sendo luz, continua buscando, mesmo que eles tampem os ouvidos e não queiram te ouvir. Porque Estevão pregava e taparam os ouvidos, não queria ouvir. Estevão pregava e era hostilizado pelas pessoas. E ser hostilizado não é fácil. Fala, você é maluco, você é doente. Fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça. Vai, bobão, vai dar dinheiro para o pastor. Vai, maluco, fizeram uma lavagem na sua cabeça, você está louco. E agora você só quer saber de igreja. Irmãos, eu estou no Senhor há 25 anos. Eu cuidei de um jovem que estava roubando as coisas em casa para comprar droga. Colocamos ele numa casa de recuperação, ele se recuperou, começou a caminhar na igreja. O menino sabe que ele precisava estar em todos os cultos na casa do Senhor, ele queria estar todo dia, porque a Bíblia diz que quem muito perdoado, muito é agradecido. E ele queria estar todo dia. Sabe o que a mãe dele falou para ele? Eu preferia você quando estava na loucura do que você como louco, como crente. Aí quando ele me falou isso, eu falei, para trás de mim, Satanás, e para trás de você também, em nome de Jesus, porque não foi a tua mãe, foi o diabo que falou isso. Está repreendido isso em nome de Jesus. Você é hostilizado por pregar o Evangelho, como Estevão foi. Querido, saber administrar o misto de sentimento, pois enquanto damos amor, recebemos raiva. Eu lembro que eu fiz uma visita em Arraial do Cabo, uma mulher me pediu uma visita em Arraial do Cabo para ela e o filho dela, que também tinha problemas com drogas. Fui lá, ela era casada com um holandês que mergulhava, e um cara ateu.
E eu cheguei lá, falando de Jesus para o rapaz, e o cara ouvindo, um holandês ouvindo, ele falava português, e ele falava, eu não acredito nesse Jesus que você está pregando aí não. Me hostilizando, e eu amando a casa dele, a esposa dele, amando a vida dele, amando o enteado dele, que estava com problema de drogas, e ele começou a me tratar mal, e falando, eu não acredito nessa Bíblia que você está falando, não acredito nessa palavra, eu não acredito nesse Deus, sabe por quê? Porque quando eu estava não sei quantos metros debaixo da água, mergulhando, que eu fiquei preso no cabo, não foi seu Deus que foi lá me tirar não, foi eu que saí de lá. Aí eu já fiquei, Jesus tem misericórdia da vida dele, e eu sou essa pessoa sempre assim, muito alegre, eu entro na casa das pessoas, eu levo essa alegria. E aí ele do nada, o diabo entrou nele, irmãos, ele com a mão, um cara alto, ele com a mão desse tamanho, ele virou, deu dentro da minha cara, pá! E eu estava com um menino me acompanhando na visita, e aí eu falei, irmão, eu apanhei, o meu corpo todo começou a tremer, um tapão na cara, e aí a carne gritando para levantar, para você fazer alguma coisa, aí o Espírito Santo falou assim comigo, não faça nada, porque senão tudo que ele falou, ele vai ter razão. Ele falou que a Bíblia é uma fábula. Se você reagir, essa palavra não tem poder sobre a sua vida. Não faça nada. Ele agora está na minha mão. Não foi em você que ele acertou, foi em mim. O Espírito Santo falou comigo. Aí o enteado dele falou, para que você fez isso? O rapaz veio aqui orar pela gente. Aí o diabo, através dele, olhou para mim e falou assim, perdeu o sorriso, né, pastor? Eu falei, não é que eu perdi o sorriso, irmão, eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para pregar a palavra de Deus e para trazer amor para a sua casa. Irmãos, concluindo, eu liguei para minha casa, ela, como é que foi a visita, meu filho? A Renata me perguntando. Eu falei, a visita foi uma bênção. Eu levei um tapa na cara. O quê? Que absurdo! Sabe como é que é a mulher, né, irmão? Que absurdo! Eu falei, amor, a minha carne está tremendo, eu não sei o que eu estou sentindo. Mas hoje, pela primeira vez, eu tenho certeza que eu sou crente. Só faltou fazer uma coisa, que eu não fiz. Você sabe o quê? Dá a outra face. Dá a tua, a mão do cara era grande. Dei não. Mas saí de lá chorando, saí de lá confuso, saí de lá num misto de sentimento, porque eu fui dar amor, eu fui falar de Jesus. Sabe, não ofendi ele em nada, não falei nada de mal para ele. O jovem que estava comigo falou, pastor, ele era seminarista, queria agredir o irmão, eu falei, não faz nada, fica quieto. Quando eu saí da casa, ele saiu tremendo, ele falou, pastor, vou largar o seminário, se for para ser pastor, isso aí eu não quero. Aí eu falei para ele, o bônus de ser pastor você quer, mas o ônus você não quer. É um preço que a gente paga. Aí deixei o menino, aí quando eu deixei ele para minha casa, eu fui chorando, eu fui confuso, que tapa. Pegou no meio da cara e deu um choque no ouvido. E ficou fazendo zim. Já entendeu que doeu, né? O olho encheu d'água na hora. Uma vontade de reagir, uma vontade de falar alguma coisa. Uma vontade de dar uma gravata. Irmão, misericórdia. E o Senhor falou, não faça nada. O Senhor falou comigo, não faça nada. Ele agora está na minha mão. Porque se você fizer alguma coisa, então tudo que ele falou é verdade e nada do que você falou é verdade. Então, para que prevaleça que tudo que você falou é verdade, não faça nada, porque agora ele está na minha mão. E aí eu lembrei daquela palavra, horrível coisa é cair nas mãos de Deus. Você acha que eu fui para minha casa falando, Senhor, mata ele? Não, eu falei, Deus, tenha misericórdia da vida dele. Porque depois passou a raiva, irmão. Eu falei, Deus, tenha misericórdia da vida desse homem. O Senhor falou que ele está na tua mão, tenha misericórdia da vida dele. Tenha misericórdia. Foi um teste para o Senhor me aprovar. Então, irmãos, nós passamos, isso é avivamento. É avivamento. Porque por muito menos o crente já revidava. Por muito menos numa fechada no trânsito a gente xinga, vai atrás e grita e fala um monte de coisa. Por muito menos. Agora, quando você passa por uma situação dessa e você sai de lá sem revidar, anestesiado, eu recebi. Hoje eu pensei, sabe aquela anestesia que Adão levou para Eva sair da costela dele? Foi essa anestesia que Deus me deu. Eu fiquei sem reação.
Um misto de sentimento, mas sem reação nenhuma. Foi esse sentimento, irmãos. Então, o que eu percebi? Cara, minha vida mudou mesmo. Duvido que esse cabra, em outrora, botava a mão na minha cara e ficava desse jeito. Eu me lembro que quando a gente estava no mundão, a gente falava assim, eu não levo desaforo para casa, não. Irmão, eu levei o desaforo. Tem gente que fala, eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Eu dei o boi, a boiada do irmão, a boiada do rebanho, eu dei tudo, irmão. Agora, você acha que eu saí no prejuízo? Naturalmente, como homem falando, parece que sim. Mas espiritualmente falando, o nome do Senhor foi glorificado. Estevão apanhou para que o nome do Senhor fosse exaltado. Deixa eu avançar aqui, irmãos. Segunda coisa, Estevão foi apedrejado pelas pessoas que estavam próximas dele. As pedradas que Estevão levou foi mais ou menos daqui até aí, mais ou menos terceiro banco aqui, segundo banco, primeiro banco. Foi de perto. E querido, tomar uma pedrada dói muito. Quem já tomou pedrada aqui? Eu já tomei uma na testa, quando eu era criança, indo para a escola. A pedra veio lá do Morro do Sossego, desceu lá para o Camarão, lá embaixo. Acertou a minha testa. Eu tenho uma cicatriz aqui até hoje. Deu um choque na cabeça, o sangue lambeu minha cara inteira. E pensa numa pedrada que doeu. Foi uma só. E foi de longe que eu recebi a pedrada. Estevão recebeu as pedradas de perto. Então, quem já tomou pedrada sabe o quanto dói, principalmente na cabeça, e eu tomei. Estevão tomou as pedradas das pessoas que estavam perto dele. Querido, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Na caminhada com Deus, numa vida de avivamento, numa vida de unção, as primeiras pedradas que a gente leva são das pessoas que estão mais perto da gente. São das pessoas que nos cercam. E, querido, pedrada das pessoas que estão perto da gente dói mais. E eu sei o quanto que dói. Por quê? Porque pedrada das pessoas que estão perto da gente dói, porque a pedra da ingratidão dói. A pedra da traição dói. Essa pedra dói muito, irmão. Pedra da ingratidão, pedra da traição, pedra do abandono. Não tem coisa pior do que nós, líderes, sermos abandonados por aqueles que nós acolhemos e investimos muito durante anos na vida deles. E foi uma coisa que eu orei muito a Deus para cuidar do meu coração, para eu guardar o meu coração. É claro que a gente faz para Deus, mas não é fácil você ser abandonado por pessoas que você deixou de ter tempo com a sua família para ter tempo com ela. E depois de alguns anos elas vão embora. E essa pedra dói, essa pedra mata. E Estevão levou essas pedradas. E essa pedrada do abandono também é uma pedra que dói muito. Agora, Estevão estava num nível espiritual elevado. Sabe por quê? Porque ele perdoou, ele pede a Deus para perdoar aqueles que estavam apedrejando ele. Ele fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Se fosse eu e você, falava, não, sabe muito bem. Sabe o que estava fazendo. Mas Estevão não. Pai, perdoa. Céu aberto. Jesus à destra de Deus. Ele, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Não impute a eles esse pecado, irmão. Para fazer isso, a gente tem que estar num nível espiritual muito grande. Para você receber um desaforo e não responder, não pagar na mesma moeda, você tem que estar num nível espiritual muito grande, vivendo num estilo de vida espiritual de avivamento muito diferenciado. Porque não é o que te acontece que vai dizer quem você é. É como você responde às coisas que te acontecem que vão dizer quem você é. Como você vai responder? Como você vai responder à afronta? Como que você vai responder às pedradas? Como que você vai responder a essas pessoas que estão ao seu lado, à sua volta? Como que você vai responder aos críticos? Porque uma coisa que eu tenho visto nessa geração, que as pessoas não suportam é crítica. Fizeram até um memezinho, não estou aceitando crítica não, só Pix mesmo, tá? O povo não suporta ouvir Pix. Ouvir crítica. Ouvir Pix, ouvir crítica.
Inventaram uma situação de crente Nutella, sabe por quê? Porque se hoje você traz uma palavra exortativa, ou se o pastor dá uma palavra mais dura, eu vou sair da igreja. Vou sair da igreja, não aguento ouvir isso não. Aí faz igual aqueles discípulos, que Jesus deu uma palavra dura, que esses crentes Nutella foram gerados pelos aqueles que foram embora quando Jesus deu uma palavra dura. Foi todo mundo embora, aí os discípulos ficaram ali, Jesus falou, e vocês não vão embora? E aí Pedrão falou o quê? Senhor, Pedro estava avivado, irmão. Quem está avivado faz isso aqui, mesmo recebendo uma palavra dura, mesmo recebendo um cajado, mesmo recebendo uma palavra de exortação, mesmo recebendo uma palavra que doeu, que te confrontou, mas você vai dizer, para onde que eu vou? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Você quer ir para um lugar, ouvir o que você quer, ou você quer estar num lugar onde você ouve o que você precisa ouvir? É isso. Estevão pregou o que aquelas pessoas precisavam ouvir, não o que elas queriam ouvir. Meu irmão, você está numa igreja que você ouve a palavra, que você é ministrado, e eu sei que às vezes tem um confronto, eu sei que às vezes a palavra é dura, mas é para trazer vida para você. Então segura, fica firme, permanece, como Estevão. Estevão estava nesse nível de vida espiritual, e a gente tem que aumentar de nível, a gente tem que subir de nível espiritual, sair desse nível raso e aumentar de nível. Como Neemias, não posso descer, porque eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer aí para ter com vocês. Os críticos estão lá, Sambalate, Tobias, Gesem, criticando Neemias, e eles descem aqui, ó, porque a gente quer saber que você está falando isso. E ele falou, eu não posso descer, porque eu estou fazendo uma grande obra, se eu descer eu vou parar o que eu estou fazendo. Meu irmão, se você descer do nível espiritual que você está, para ir ter com os críticos, você vai parar o que você está fazendo, irmão. Faz isso não, desce não, deixa falar e segue no que Deus tem para você. E pede misericórdia por aqueles que estão te criticando. E fala, Pai, perdoa porque eles não sabem o que falam. Eu estou fazendo uma grande obra, o meu coração é sincero, o meu coração é verdadeiro, meu coração é puro. Isso é um avivamento. Avivamento é um estilo de vida que decidimos viver em Deus. Somos transformadores de ambiente, transformadores de atmosfera. Aonde a gente chega avivado, o lugar muda. E se você chegar avivado e tiver alguém possesso ali, endemoniado, o demônio manifesta. Porque você chegou com Deus. E querido, a luz, quando chega, as trevas é dissipada. Não tem comunhão entre a luz e as trevas. Se a luz chegou, a treva tem que ir embora. O mal tem que sair. Tem que sair em nome de Jesus. Avivamento, meu irmão, é quando o céu invade a terra. É quando os céus estão abertos. É quando verdadeiramente, meu irmão, a gente ora e no poder da oração a gente vê Deus se movendo. E no poder da oração a gente vê o Espírito Santo operando. E no poder da oração a gente vê o Espírito Santo trabalhando. E no poder da oração, a gente vê o Espírito Santo derramando. Como eu estou vendo aqui. O Espírito Santo derramando bênção. O Espírito Santo derramando, querido, sobre a nossa vida, porque a gente está aqui crendo. Sabe? Renovo. O Espírito Santo está dando estratégia. Tem gente aqui que está com dificuldade em áreas da vida, no trabalho, na família. E o Espírito Santo está te dando estratégia. Porque a estratégia que você estava traçando não estava dando certo. Mas você veio para um culto como esse e o Espírito Santo está te dando estratégia e sabedoria para você agir nessa situação. Porque do teu jeito não está dando certo. Aí você vem para um culto como esse com o céu aberto e ele derrama a sabedoria sobre a tua vida para esse momento do que você está vivendo. Em nome de Jesus, eu queria convidar você para se colocar de pé. Mesmo em meio a tanta luta, tanta perseguição, em momento nenhum, Estevão perdeu o estilo de vida dele, deixou de ser quem ele era. Tem pessoas que vivem
por estações difíceis e perdem a identidade do que elas são em Deus. Estevão não, Estevão continuou até a morte e morreu como o primeiro mártir da igreja. E a sua morte trouxe crescimento, trouxe expansão, trouxe conversão. E tantas coisas aconteceram através de um momento trágico na vida de Estevão. Talvez você está vivendo um momento trágico aqui nessa noite. Talvez você está vivendo até alguém que morreu na sua casa, na sua família. Mas deixa eu dizer alguma coisa para você, da parte de Deus. Isso vai trazer bênção para você. Isso vai trazer o crescimento do Senhor para você. Isso vai trazer maturidade de Deus para a sua vida, como trouxe para a vida da igreja, como trouxe para os cristãos. Isso vai trazer multiplicação para você, em nome de Jesus. Porque eu creio nesse avivamento de mudança, de transformação, de estilo de vida no Senhor, de um caráter cristão, de uma vida com Deus, de uma vida de oração, de uma vida de busca, de uma vida de fidelidade a Deus, uma vida de entrega, uma vida intensa de oração, de adoração. Não a adoração que a gente tem na igreja. Essa adoração aqui ela é uma bênção. Mas eu estou falando de uma adoração que você rompe numa atmosfera espiritual e começa a entrar na eternidade adorando, irmão. Você é arrebatado adorando. É uma adoração da eternidade. É uma adoração intensa. É onde você entra num êxtase espiritual no momento da adoração. É onde você se quebranta, onde você chora. E é onde você, meu irmão, não tem mais palavras para expressar diante de Deus. E você só chora na presença dEle. E a Bíblia diz que nesse momento o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém orar, mas o Espírito intercede. Aleluia, aleluia. E é esse avivamento, da perspectiva de Estevão, uma perspectiva diferente, de perseguição, de oposição, de religiosidade, de traição, de ingratidão, de abandono, de crítica. É esse avivamento que Estevão pregou como testemunho de vida. E é esse avivamento que eu vim pregar para você aqui hoje. Talvez você pode estar passando por coisas parecidas, mas essa hora é a hora de você botar em prática o avivamento que você recebeu do Senhor pelo Espírito Santo. Nessa hora que você deveria reagir, mas você não vai reagir, porque você tem o Espírito Santo e você foi avivado por Ele. Você foi transformado. É nessa hora que a vontade é de pagar com a mesma moeda, mas você não vai fazer isso, sabe por quê? Porque você foi avivado. É um avivamento numa outra perspectiva. Não é só o avivamento, sabe, querido, da unção, do poder, do glória a Deus, do aleluia. Não, é o avivamento do estilo de vida do cristão, do ser cheio do Espírito Santo, de realmente viver uma vida para Deus, uma vida de testemunho, onde as pessoas vão olhar para mim, onde as pessoas vão se opor contra mim, vão me criticar, vão me defraudar, vão me trair, vão ser ingratas comigo, e eu não pagarei na mesma moeda. Muito pelo contrário, vou orar por elas. Isso é um avivamento genuíno. Isso é um avivamento transformador. A vontade era de pagar com a mesma moeda. A vontade era de trair também. A vontade era de agredir também. A vontade era de bater também. A vontade era de falar também. A vontade era de discutir também. A vontade, a língua coçou para falar também. Porque quem fala o que quer, ouve o que não quer. Ô meu irmão, se a pessoa fala o que quer, você não tem que falar o que ela não quer ouvir. Muito pelo contrário, como cristão, você tem que falar o que ela precisa ouvir de Deus, e não seu. Porque nessa hora, sai o que ela precisa ouvir de Deus, e entra você, o seu natural, falando, pagando com a mesma moeda, fazendo o que é errado. Mas quando a pessoa fala o que não quer, e você fala o que ela precisa ouvir da parte de Deus, em Deus, com amor, com respeito, ministrando a palavra de Deus, isso é avivamento. Que você ama. O que aconteceu com Estevão? Perseguido. Não queria ouvi-lo. Foi traído. Sofreu ingratidão. Sofreu abandono. Sofreu crítica. Sofreu tudo isso. E foi apedrejado de perto e morreu. Mas na hora da sua morte ele orou,
pelas pessoas que estavam o matando, pelos seus algozes. Você está entendendo isso? Isso é um avivamento. Isso é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Isso é ter uma vida no estilo de Jesus, irmão. No novo estilo de vida do Evangelho. E é isso que eu vim aqui pregar para você. Foi isso que Deus colocou no meu coração para eu entregar para você. E eu queria orar por você nessa noite. Coloca a mão no seu coração. Queria chamar o pastor Luciano já para subir aqui. Vem cá, pastor. Coloca a mão no seu coração. Essa é a outra face do avivamento. É a gente olhar o avivamento numa outra perspectiva. É a gente olhar o avivamento quando nós somos as vítimas. Quando nós somos as pessoas que estamos sofrendo a perseguição, a traição, a violência. Que o Espírito Santo está falando comigo aqui. De repente você já foi roubado. Aí você vê o vídeo lá de ladrão se dando mal, você fala, bem feito. Tem que morrer mesmo, me rouba. Ladrão, tudo tem que morrer, porque você foi roubado. Foi assaltado, aí você acha que ladrão tem que morrer. Ladrão não tem que morrer, ladrão tem que se converter. Irmão, para entender isso, você tem que estar num nível espiritual e você tem que ter avivamento na sua vida para viver isso. Aleluia. Se você não consegue, fala, Deus, me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a olhar a vida nesse prisma, a ter esse avivamento e a viver a vida nesse prisma, com um novo estilo de vida no Senhor, num novo nível espiritual, numa nova unção, numa nova porção do Senhor para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a tua cabeça. E vidas se renderão ao Senhor. Pessoas se renderão ao Senhor através da tua vida. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Pai, em nome de Jesus, toma o teu povo nas tuas mãos. Meu Deus, nós recebemos a tua palavra nessa noite. A tua palavra, ela é a verdade. E nós cremos que o teu Santo Espírito está trabalhando nos corações. Meu Deus, continua nos renovando, continua nos fortalecendo, continua nos avivando. E que possamos receber do Senhor essa transformação de vida e vivermos um tempo novo, um tempo de intimidade, um tempo de um nível espiritual mais excelente na tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, Pai, a pregar com a vida, nos ajuda a pregar com o nosso comportamento. Em nome de Jesus, Senhor, muda a nossa sorte, muda a nossa vida, muda a nossa casa, muda a nossa família. E nos ajuda, Senhor, porque nós somos do Senhor e nós estamos aqui ouvindo a tua palavra e recebemos essa unção, recebemos o Espírito Santo, recebemos a tua glória, recebemos esse óleo fresco nessa noite e vamos sair daqui fazendo diferente, vamos sair daqui falando diferente, vamos sair daqui agindo diferente, pensando diferente, fazendo diferente, porque cremos no avivamento do Senhor na nossa vida. E avivamento é transformação, avivamento é mudança, avivamento é quebrantamento, avivamento é arrependimento, avivamento é transformação. Avivamento, meu Deus, é uma vida na tua presença. Avivamento é uma vida de entrega. Avivamento é uma vida de santidade. Avivamento é uma vida de separação. Avivamento é uma vida de oração. Avivamento é uma vida de adoração. E nós cremos nesse avivamento, no avivamento que muda, no avivamento que liberta, no avivamento que transforma, no avivamento que regenera, no avivamento que salva. É esse avivamento que nós liberamos nessa noite e profetizamos sobre a tua igreja e profetizamos sobre a vida do teu povo. Um avivamento transformador, um avivamento, Senhor, que vai fazer com que as vidas sejam mudadas, que as vidas sejam alcançadas, que as vidas sejam atraídas por esse avivamento nas nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu agir, pela tua palavra, por esse mover nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós cremos, em nome de Jesus nós profetizamos,
E em nome de Jesus, nós vemos os céus abertos sobre este lugar. E o Filho de Deus, à destra do trono, olhando para cada um de nós. Espírito Santo, deixa ele fazer. Deixa o Espírito Santo fazer. Deixa o Espírito Santo fazer.